2 Samuel chapter 7, Em 2 Samuel capítulo 7, we find the Davidic covenant. encontramos a aliança levítica, This is parallel to 1 Chronicles 17. que é paralelo a 1 Crônicas 17. The Davidic covenant amplifies the seed promises of the Abrahamic covenant. E essa aliança, ela amplia a aliança da semente dada na aliança abraâmica. Obrigado. Muito obrigado, irmão. And in this covenant, David is to have a child E nesta aliança, Davi há de ter um filho who will follow him and establish his kingdom. que o seguirá e reestabelecerá o reino. And this son, Solomon, will build the temple instead of David. E o filho Salomão reedificará o templo em vez de Davi. And the throne of his kingdom will be established forever. E o trono do seu reino será estabelecido para sempre. And the throne will not be taken away from him, even though Solomon's sins would justify God removing the kingdom forever from David's line. E o trono não será retirado dele, ainda que os pecados de Salomão justifiquem essa retirada. So in verse 13, he shall build a house for my name, that is the temple. E assim no verso 13, este edificará uma casa ao meu nome, é o templo. I'll establish the throne of his kingdom forever. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. I will be his father, he will be my son. If he commits iniquity, I will chasten him. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei. But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul. And your house, your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. House, Casa, referring to physical descendants. referindo-se à descendência física. This is saying that David will always have physical descendants. Querendo dizer que Davi sempre terá descendentes físicos. They will not be displaced by another family. Eles não serão tirados por outra família, But the family of David will always be the royal line. mas a família de Davi sempre será a linhagem real. Throne, Trono, that's not talking about a chair that the king sits on. não está falando daquela cadeira onde o rei se assenta, But it's talking about the power and the authority that belong to the king. mas está falando do poder e da autoridade que pertencem ao rei. And this is saying that the right to rule will always belong to David's seed. E diz que o direito de reinar sempre pertencerá à semente de Davi. And the word kingdom, E a palavra reino it means the sphere of influence. Sphere. significa a esfera de influência. It's the extent of the king's power. É a extensão do poder do rei. This language should sound familiar to you. Essa linguagem lhe deverá parecer familiar. The announcement was made to the Virgin Mary. O anúncio foi feito à Virgem Maria. You will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Luke 1:31. Lucas 1:31. He will be great and will be called the Son of the Highest. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Now notice, Então perceba, the Lord God will give him the throne of his father David, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
So Jesus will fulfill the Davidic covenant. E assim Jesus vai cumprir o acordo levítico. Jesus Christ one day will sit on David's throne. Jesus Cristo um dia sentará no trono de Davi. He is not sitting on David's throne today. E ele não está sentado hoje no trono de Davi. There's a false teaching that says that the kingdom has already been inaugurated and that Jesus is sitting on David's throne in heaven. Porque há um ensino falso que diz que esse tempo já foi inaugurado e que o Senhor Jesus já está sentado no trono de Davi lá no céu. This is not right. Isto não está He's not correto. sitting on David's throne, he's Ele- sitting on the throne at the right hand of the throne of God. Ele não está sentado no trono de Davi, ele está sentado à direita do trono de Deus. David's throne will be in Jerusalem, O trono de Davi será em Jerusalém and there is no throne in Jerusalem today, and Jesus is not sitting on it. e não há trono em Jerusalém hoje e Jesus não está sentado nele. So the kingdom has not yet been inaugurated, and it will not be until the second advent of Jesus Christ. E assim o reino não está inaugurado e não se inaugurará até o segundo advento do Senhor Jesus. Now, it was announced that there would be discipline Foi on anunciado que Solomon for disobedience. foi anunciada a disciplina em Salomão por sua desobediência. I will chasten him with the rod of men, with the blows of the sons of men. Castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. But the covenant will not be canceled. Mas a aliança não será cancelada. Of course, we know that when Solomon died, his son Rehoboam became the next king. Porque sabemos que quando Salomão morreu, seu filho Roboão tornou-se o próximo rei. And Solomon, the wisest man who ever lived, gave birth to a fool. E Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, trouxe ao mundo um filho tolo. And after some really stupid decisions, the kingdom was divided. E depois de algumas decisões muito estúpidas, o reino foi dividido. In the northern kingdom, it was disciplined by the fifth cycle of discipline in 722. E o reino do norte foi disciplinado no quinto ciclo de disciplina em 721. The southern kingdom O reino do sul saw the administration of the fifth cycle of discipline in 586 BC. O reino do sul em 586 a.C. teve o seu quinto ciclo de disciplina. And after 586 BC, the only king of Israel crowned in Jerusalem was crowned with thorns. E depois desse momento, o único rei que foi coroado em Jerusalém foi coroado com espinhos. But the Davidic covenant has not been completely fulfilled. It has been partially fulfilled. Davidic. Yes. Mas a aliança levítica não foi completamente cumprida, mas só parcialmente. But as with all of Israel's unconditional covenants, they will be completely and literally fulfilled at the second advent of Jesus Christ. Mas assim como todas as alianças, They will be literally and completely fulfilled. elas serão todas as alianças incondicionais, ela será cumprida até o segundo advento de Cristo. So what do we understand from the Davidic covenant? E assim, o que compreendemos desta aliança? Israel must be preserved as a nation. Israel deve ser preservada como nação. They must possess all of the land that was promised. Deverão possuir toda a terra que foi prometida. And David's greater son, Jesus Christ, must return to the earth physically and literally in order to establish this kingdom. E o maior descendente de Davi deverá voltar à terra fisicamente e literalmente para estabelecer seu reino. A literal earthly kingdom must be set up. Um reinado terreno literal deve ser estabelecido And this kingdom must be eternal. e o seu reino deverá ser eterno. Now, this Davidic covenant is really the subject of many passages throughout the Old Testament.
E essa aliança levítica é o assunto de muitas passagens no Antigo Testamento. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, as well as Hosea, Amos, and other prophets. assim como Oséias, Amós e outros profetas. It's also found in 1 Chronicles 17 Também está em 1 Crônicas 17 and in a number of Psalms. e em alguns salmos. What? Did you say Levitic or Davidic? Davidic. Perdão, davídica. Yeah. Davídica. Now, the northern kingdom fell to the Assyrians O reino do norte caiu na mão dos assírios in 722. em 722. The southern kingdom, O reino do sul it was invaded by the Babylonians 3 different times. foi invadido pelos babilônios em três situações diferentes. First time in 605 BC, Primeira vez em 605 a.C., when Daniel and his friends were taken captive. que é quando Daniel e seus amigos foram levados And cativos. so the children of the nobility were taken to Babylon. E assim os filhos da nobreza foram levados à Babilônia. And Nebuchadnezzar required tribute be paid to him. E Nabucodonosor requeriu tributo a lhe ser And pago. to ensure that the payment would be made, that's why he took the children of nobility as captives. E para certificar-se de que esse pagamento seria feito, foi por isso que ele tomou os filhos da nobreza. Everything was all right for a few years, but then Israel began to rebel against this. Tudo deu certo por alguns anos, mas depois disso Israel começou a rebelar-se. And Nebuchadnezzar came back again in 597, E Nabucodonosor voltou em 597, took more people captive. levou mais pessoas cativas. And after a while, Israel began to tire of the domination of the Babylonians and tire of paying taxes. E depois de um tempo, Israel passou a cansar-se desse cativeiro, de pagar taxas. And they said, why don't we get into an alliance with Egypt and we can defeat the Babylonians? E disseram, por que não fazemos aliança com o Egito para derrotar a Babilônia? But by this time, the nation of Israel is very apostate, E nessa época, a nação de Israel era muito apóstata, involved in idolatry and envolvida many com pagan practices. idolatria e muitas práticas pagãs. And Jeremiah the prophet told them, do not go to Egypt for help. E Jeremias, o profeta, disse, não vão buscar ajuda no Egito. Jeremiah said, you are going to be captured by the Babylonians and you are going to be in captivity for 70 years. Ele disse, vocês serão capturados pelos babilônios e estarão em cativeiro por 70 anos. Don't fight it. Não lute contra isso. This is God's doing. Isso é feito de Deus. You just submit to it, turn back to God. Submetam-se a isso, voltem-se a Deus. But of course the people didn't listen to Jeremiah. Mas é claro que o povo não deu ouvido a Jeremias. But let me see. Jeremiah 29, verse 10. Jeremias 29:10. After 70 years are completed at Babylon, I will visit you, perform my good work toward you, cause you to return to this place. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. It's coming. Está chegando. Don't fight against God. Não lute contra Deus. Of course, the people did not listen. Mas, claro, não deram ouvidos. So Nebuchadnezzar came E assim Nabucodonosor veio and he destroyed the city, he destroyed the temple, he E- took the nation captive. e destruiu a cidade, o templo e levou a nação cativa. But God is so gracious. Mas Deus é tão gracioso. He has made promises to his people. Ele fez promessas a seu povo. And right in the announcement of the destruction of the nation,
he announces good news. E logo ao anunciar a destruição da nação, ele já traz boas notícias. In Jeremiah 31, Em Jeremias 31, verses 31 to 34, we have de the new 31, covenant. de 31 a 34, temos uma nova aliança. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Is the church mentioned here? A igreja é mencionada aqui? No. Não. God has made no covenant with the church. Deus não fez aliança com a igreja. This is made with Israel, it's made with Judah. Aqui foi feito com Israel, com Judá. Which is interesting because the house of Israel doesn't exist at this time. O que é interessante porque a casa de Israel não existe neste momento. House of Israel, that was the northern kingdom. They have been dispersed. Isso era no reino do norte e havia sido disperso. But God says, I still make a covenant with these people. Mas Deus diz, eu farei uma aliança com esse povo. And he says this to inform them that the people who are in the northern kingdom have not been excluded from the covenant promises. E ele diz isso para deixar claro que o povo que é do reino do norte não foi excluso da aliança. Now he says, it is not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. They broke that covenant, Eles quebraram essa aliança. even though I was a husband to them. Não obstante, eu os haver desposado. So this covenant he refers to here is the Mosaic covenant. E a aliança que ele está se referindo aqui é a mosaica. So he says, I'm going to make a new covenant. It will not be like the old covenant. E ele diz, vou fazer uma nova aliança e não será como a aliança antiga. It'll be a different kind of covenant. Será uma aliança diferente. But this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. I will put my law in their minds. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Write it on their hearts. Também no coração I lhes will be their escreverei. God, they shall be my people. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. For they shall know me from the least of them to the greatest of them, says the Lord. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Now this is an unconditional covenant. E esta é uma aliança incondicional. It requires nothing on the part of Israel in order for it to be fulfilled. Que não requer nada da parte de Israel para que ela se cumpra. It is an everlasting covenant. É uma aliança eterna. We find this in verses 35 through 37. Encontramos isso do verso 35 ao 37. Well, you know, if the sun stops shining, then the covenant's no good anymore. Fala, se o sol parar de brilhar, então a aliança não vale mais. If the stars don't shine, Se as estrelas não brilharem, if there cease to be waves on the ocean, se parar de existir ondas no mar, that's when Israel will cease to exist. é aí quando Israel vai deixar de existir. So he says, if you can measure the heavens, Então ele diz, se você pode medir os céus, then I'll cast off all the seed of Israel. então eu rejeitarei toda a descendência de What he's Israel. saying is, this is an eternal covenant. E o que ele está dizendo é, esta é uma aliança eterna. Now it promises the impartation of a renewed mind and heart. E aí fala de um novo coração e uma nova mente. This is a result of regeneration. E isso é resultado de regeneração.
And it's saying these people are going to be restored to favor with God. E diz que essas pessoas serão restauradas ao favor de Deus. And also included in this covenant is the forgiveness of sin. E também incluso nessa aliança está o perdão de pecados. We also know that in this covenant people are going to receive the Holy Spirit. E também vemos que nessa aliança o povo receberá o Espírito Santo. This is also found in Ezekiel 36. Também encontramos isso em Ezequiel 36. And God is going to be known universally. E Deus será conhecido universalmente This will be a result of the teaching ministry of the Holy Spirit. como resultado do ministério de ensino do Espírito Santo. And Israel is going to be blessed materially. E Israel será abençoado materialmente. And the details of this are found in Ezekiel 37, E os detalhes a respeito disso estão em Ezequiel 37, 21 to 28, de 21 a 28. Isaiah 61 verses 8 and 9. Isaías 61, 8 e 9. And a new sanctuary will be built. Novo santuário será construído. The sanctuary or the temple that's built during the tribulation is going to be destroyed because it is defiled by the abomination of desolation. O templo da tribulação será destruído, porque será maculado pela desolação da abominação. And there will be a fourth temple that is built in the millennium. E haverá um quarto templo construído no milênio. So in verse 26 of Ezekiel 37, E assim, Ezequiel 37, 26, I will make a covenant of peace with them. It will be an everlasting covenant with them. farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. I will establish them and multiply them, and I will set my sanctuary in their midst forevermore. Estabelecê-los-ei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. My tabernacle also shall be with them. I will be their God. They shall be my people. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Now, in order for this covenant to be fulfilled, Israel must be regathered. E para essa aliança se cumprir, Israel precisa ser trazida junto de They must novo. be one kingdom ruled by one king. Deverá haver um reino governado por um rei. Israel will no longer be idolatrous, Israel não será mais idólatra, but they will be forgiven and cleansed. mas serão perdoados e purificados. And God will be visibly present with them. E Deus estará visivelmente presente com eles. Now this covenant pertains to Israel. It will be fulfilled in the millennium. E essa aliança pertence a Israel e se cumprirá no milênio. It does not pertain to the church. It will not be fulfilled in this present age. Não pertence à igreja e não se cumprirá na era presente. The fact that the Old Testament teaches this new covenant O is for fato Israel. O fato de que o Antigo Testamento ensina sobre essa aliança ser para Israel, This can be seen in the fact that the contrast is made between the old covenant, the Mosaic law, and this new covenant. isso pode ser visto no contraste feito entre a aliança antiga, que é a mosaica, e esta nova aliança, And it's made with the same people. feito com o mesmo povo, The Mosaic law was very definitely given to Israel. It was not given to the church. porque a aliança mosaica definitivamente foi dada a Israel e não à The igreja. Mosaic law was not given to Gentiles. A lei mosaica não foi dada a gentios. The new covenant is made with the same people as the Mosaic law. E a nova aliança é feita com o mesmo povo da aliança mosaica. And so there is no other nation, there is no other group in view with regard to the new covenant. E assim não há nenhuma outra nação ou povo em vista com relação à nova aliança.
The church is never called Israel. A igreja nunca é chamada de Israel. The church is not a nation. A igreja não é uma nação. The church has no land into which it can be gathered. A igreja não tem nenhuma terra para a qual ela pode ser ajuntada. And therefore this covenant does not apply to the church. E assim essa aliança não se aplica à igreja. In the Old Testament prophecies, this covenant is always regarded as future. E nas profecias do Antigo Testamento, esta aliança é sempre vista como futura. And it's also future from our day. E também ela é futura para os nossos It dias. cannot be fulfilled until God restores Israel to the land. E não pode ser cumprida até Deus restaurar Israel para a terra. So this covenant demands the return of Christ E assim essa aliança exige o retorno de Cristo and the regeneration of Israel. e a regeneração de Israel. And so the blessings that are anticipated in this covenant E assim, will not be realized until after Israel's salvation. as bênçãos antecipadas por essa aliança não vão acontecer até a regeneração de Israel. But there's a little confusion Mas há uma pequena confusão, because the entire text of the new covenant is quoted in Hebrews chapter 8. porque o texto todinho da nova aliança é repetido em Hebreus 8. Now this is not intended to teach that the church receives the new covenant. E a ideia não é que a igreja receberá a nova aliança. The whole point of Hebrews chapter 8 is to prove that the Mosaic covenant was temporary. A ideia de ser mencionado em Hebreus 8 é dizer que a aliança mosaica passou. And it's designed to show that Jesus is the mediator of a better covenant, E que Jesus é o mediador de uma aliança melhor, a permanent covenant. uma aliança So it's permanente. not trying to say the church gets the new covenant. Não é para dizer que a igreja fica com a nova aliança. That's not the point. Não é essa a ideia. Mosaic law was temporary. A aliança mosaica era temporária. Jesus mediates a better and permanent covenant. E Jesus media uma aliança melhor e eterna. In Hebrews 10, Em Hebreus 10, in verse 16, no verso 16, again we have a quotation from Jeremiah 31:31. de novo nós temos aqui Jeremias 31 e 31. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. I'll put my laws into their hearts and in their minds I will write them. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. And then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. E acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. So the point here is that the new covenant anticipates the abrogation of the Mosaic law. Então aqui ele está dizendo que a nova aliança Yes. ela antecipa a abrogação da lei mosaica, da And aliança the end of mosaica. the Levitical sacrifices as the basis for forgiveness. E o fim dos sacrifícios levíticos para perdão. Okay. You have a question? Pergunta? Queria só um esclarecimento, que até hoje eu não encontrei alguém que me esclarecesse esse texto. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmão, qual é o texto? Gálatas capítulo 6, versículo 16. Okay, he needs clarification for Galatians 6 and 16. Because this is a key text for those who use the theology of substitution. The church is never called Israel. A igreja nunca é chamada de Israel. Now, we can be called the children of Abraham in one sense, Podemos ser chamados de filhos de Abraão num certo sentido, that we imitate his faith.
no sentido de imitarmos a sua fé. But we do not become Israel or spiritual Israel Mas nós não nos tornamos Israel ou Israel espiritual, or spiritual Jews. ou judeus espirituais. The Israel of God is talking about those racial Jews who have become regenerate by faith in Jesus Christ. A Israel. Did you say spiritual Israel? I didn't say that. Sorry, he said too much. This refers to racial Jews Isso se refere a judeus raciais who have become regenerate que se tornaram regenerados by faith in Jesus Christ. por fé em Jesus Cristo. They are the Israel of God. Eles são o Israel de Deus. That's why Paul said all Israel is not of Israel. Por isso que ele disse, nem todo o de Israel é Israel. So that's in, I'll get down here, Romans, where is that? There we are. They are not all Israel who are of Israel. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. What kind of double talk is that? Que conversa dupla é essa? What he's saying is that not all racial Jews are born again. Ele está dizendo que nem todos os judeus raciais são nascidos de But the novo. promises that God is making, Mas as promessas que Deus está yes, fazendo, they are given to the people of Israel, but only those who are born again are going to receive those blessings in reality. elas são dadas ao povo de Israel, mas só aqueles nascidos de novo é que receberão em realidade essas promessas. Okay? All right. We have another hand. Dwight Pentecost, ele fala aqui da possibilidade de uma nova aliança para a igreja com base no sacrifício de Jesus. Dwight Pentecost talks about a new. Fala sobre um o quê? Uma nova aliança A new covenant com base no sacrifício de Jesus. for the church, with basis on the sacrifice of Jesus. Estabelece esse There are some who have taught that there were two new covenants, one to Israel and one in the church. Há quem tenha ensinado que há duas novas alianças, uma para a igreja e uma para Israel. I do not believe that this is correct Eu não creio que isso seja correto, because there is no place in the New Testament that talks about a new covenant made with the church. porque não há lugar no Novo Testamento que fala de uma nova aliança feita com a igreja. You find a new covenant, it applies to Israel. Se encontramos uma nova aliança, aplica-se a Israel. So Israel is not used in Scripture for anyone except physical descendants of Abraham. E Israel não é usado em nenhum lugar da Escritura, exceto para descendentes físicos de Abraão. The church is never called Israel, and it cannot fulfill promises made to that nation. A igreja não é chamada de Israel e ela não pode cumprir promessas ligadas àquela nação. And we see that the new covenant contains both physical and spiritual blessings. Vemos que a nova aliança contém bênçãos tanto físicas quanto espirituais. Now, the church is promised spiritual blessings such as salvation and the forgiveness of sins. É prometida à igreja bênçãos espirituais como salvação e perdão de pecados. We are promised the ministry of the Holy Spirit, Também temos a promessa do ministério do Espírito but Santo, we are never promised physical blessings such as inheritance in a land, mas nunca nos é feito promessa do tipo de herança de uma terra, or freedom from the oppression of our enemies. ou a libertação da opressão de nossos inimigos. But the Mas- basis for the new covenant is the blood of Jesus Christ. Mas a base para a nova aliança é o sangue de Cristo. These promises that are made to Israel are based upon the work of Christ. Essas promessas feitas a Israel são baseadas na obra de Cristo. It's based on their receiving eternal life, the forgiveness of sins.
é baseado no fato deles receberem vida eterna, o perdão dos pecados. But there is no regeneration, there is no forgiveness of sins apart from the cross. Mas não há regeneração ou perdão dos pecados à parte da cruz. Now, Christ died once for sins. Cristo morreu uma vez pelos pecados. And what he did on the cross becomes the basis for our salvation. E o que ele fez na cruz se torna a base para a nossa salvação. It's also the basis for salvation in Israel. E também é a base para a salvação em Israel. And so we benefit from the work of Christ on the cross, E assim nós nos beneficiamos por causa da obra de Cristo na cruz, but the promises of the new covenant are not given to us, mas as promessas da nova aliança não nos são dadas. but we are blessed because of what Christ did to inaugurate the new covenant. Mas nós somos abençoados pelo que Cristo fez para inaugurar a nova aliança. It's just like the promise that God made to Abraham. É como a promessa que Deus fez a Abraão. In you shall all the nations of the earth be blessed. Em ti serão benditas todas as nações da terra. In your seed all the nations of the earth shall be blessed. Na tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. We are not the seed of Abraham, Nós não somos a semente de Abraão, but we are blessed mas somos abençoados because of the covenant God made with Abraham. por causa da aliança que Deus fez com Abraão. It's not a covenant made with the church, Não é uma aliança feita com a igreja, but are we benefited? Yes. mas nós somos beneficiados? Sim. Okay? Certo. And that's the subject of Romans chapter 11 with the olive tree. E é o assunto de Romanos 11 relacionado à oliveira. We're a wild olive tree and we are grafted into the genuine olive tree. Nós somos da oliveira brava e nós somos encaixados na oliveira genuína. We participate in blessings Nós participamos em bênçãos that were given to Abraham. que foram dadas a Abraão. So I benefit Então, eu tenho because benefício of promises God made to Israel. por causa das promessas que Deus fez a Israel. So nobody here would contend that we are the recipients of the Abrahamic covenant. Então, ninguém aqui vai dizer que nós somos os recipientes da aliança com Abraão, But because the Abrahamic covenant was instituted, we have salvation. mas por causa dessa aliança ter sido instituída, nós somos salvos. Same thing with the new covenant. O mesmo ocorre com a nova aliança. We benefit from this new covenant. Nós somos beneficiados por It's the ela. whole basis for our spiritual blessings, for our salvation. É totalmente a base para nossa salvação espiritual. But it was given to Israel. Mas foi dado a Israel. But there are benefits that spread out to the rest of the world. Mas há benefícios que alcançam o restante do mundo. And so we share in the spiritual aspects of the new covenant, but we do not fulfill the other parts of it. E assim, nós compartilhamos as bênçãos da parte espiritual dessa nova aliança, mas não do outro lado da aliança. And the same thing is true for the other covenants that God made with Israel. E o mesmo é verdadeiro para as outras alianças que Deus fez com Israel. So the blood of Christ is the basis for the new covenant. E assim o sangue de Cristo é a base para a nova And aliança it's the basis for all of our spiritual blessings. e é a base para todas as nossas bênçãos And espirituais. so when we break the bread and drink the cup, E assim, quando tomamos do cálice e do pão, this cup is the new covenant in my blood. este cálice é a nova aliança no meu sangue. No question about it. Não há questão a respeito. This is not to say that we have been given the new covenant. Isso não quer dizer que foi dado a nós a nova aliança. But what a blessing we have received Mas que bênção nós temos recebido because of the promises God made to Israel. por causa das promessas que Deus fez a Israel. Okay? A morte de Cristo não é uma nova aliança com o povo? Isn't the death of Christ a new covenant with people?
I don't know. I don't understand your question. Ele não entendeu sua pergunta. É baseado na ceia mesmo, essa questão desse termo. É a nova aliança de Deus para com a igreja. He says, the new covenant of God with the church. Based on the moment we partake of the wine and the bread. Where does it say that God has made a covenant with us? Onde é que está dito que Deus fez uma aliança conosco, a igreja? A grande questão é como diz assim, quando ele citou a ceia, né? Semelhantemente, Lucas 22:20. Luke Depois de cear, 22:20. tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Because he said that it was given, which is shed for you. Yes. This is the basis. for Essa é a salvation. base para a salvação. Yes. Doesn't say he made a new covenant with the church. Não diz que ele fez uma nova aliança com a igreja. Se fosse a fonte de ver tanta base para a salvação, quanto para a nossa a morte de Cristo é a base tanto para a salvação quanto para a nova aliança. The death of Christ is the basis for salvation and for the new covenant. Não. Yes. See, Sim. the death of Christ is the basis for the new covenant. It's the basis for salvation. Seria o caso que é explicado em Efésios 2, Is it what we find in Ephesians 2:11-13? No. Não, No, this is very different. porque isso aqui é bem diferente. Okay, this is talking about the union of Jews and Gentiles into one body. Está falando da união de judeus e gentios em um corpo, Okay, that's the church. que é a igreja. Uh, Uma nova aliança sempre está, a palavra nova traz a ideia de substituição. When you say a new covenant, it gives you the idea of a substitution. It's talking Yes. about the old. Se fosse com a igreja, não seria nova. If it's with the church, it's not a new one. that's correct. Correto. That's the point of Hebrews chapter 8. Essa é a ideia de Hebreus 8. There was an old covenant, but it's gone. Havia uma aliança antiga, mas ela passou. Was a new covenant or an old covenant ever made with the church? Alguma vez foi feita uma outra aliança com a igreja? No. Não. So how can we have a new covenant? Então, como é que a gente pode ter uma nova aliança? See? And we have no statement that God has made a covenant with the church. E nós não vemos nenhuma declaração de que Deus fez uma nova aliança com a But with the igreja. other covenants, it says, this is the covenant that God made Mas quanto às outras alianças, diz: esta foi a aliança que Deus fez with Abraham, com Abraão, with David, com with Davi, the house of Israel and the house of Judah. com a casa de Israel e de Judá. There is no statement that God made a covenant with the church. Não há declaração de que Deus fez um acordo com a igreja. But we benefit from the covenant God made with Israel. Mas nós somos beneficiados da aliança que Deus fez com Israel. Yes. Só um comentário. Eu acredito que nossa maioria tínhamos passado por grandes anos na nossa vida escutando que era a nova aliança para o Eu também acredito, irmão. Lendo, vou ler de novo agora em Não vai não, que eu vou traduzir para ele. Não vai. Segura ele aí, pessoal. Esse é o meu sangue, o sangue da nova He says, derramado em favor de muitos. he says, I believe that we have been taking for many years of our lives that this covenant with our church, like we were wrong. Agora você quer ler seu trecho para ele? Perdão. Você só quer o perdão? Perdão. Tá perdoado. Mateus 26, 28. Matthew 26:28, if you please. Derramado em favor de muitos. Because it was shed for many. Yes. Sim. Understand, the new covenant is based upon the cross. A nova aliança é baseada na cruz.
extensivo à igreja. The new covenant is made with Israel, but is it extended to the church? No, Não. no. It's not made with the church. We just benefit from it. Nós só beneficiamos dela. Right? Yeah. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele fez a aliança com Abraão. Então é uma aliança com o judeu. Mas ele disse: em ti serão benditas todas as nações. Só que se beneficia, mas a aliança foi feita com Abraão. When God made the covenant with Abraham, it was with Abraham, a Jew, but we benefited from that. Absolutely. That's Yes. exactly right. Isso mesmo. Yeah. Okay, another hand. Okay. Wait a minute. Yeah, go ahead. Talvez essas perguntas que você explica por que uma cristã não é judaica, por this part to say, not say, not say. Okay, maybe you could clarify to people, explaining why someone who's not a Jew takes part of the cup and the bread. Because we are commanded to do this Porque é nos ordenado fazer assim, as a church. como igreja. Right? It's a memorial. É um memorial, We do it in remembrance. fazemos para lembrar, We do it for fellowship, fazemos para comunhão one with another. uns com os outros, We do it to remind ourselves that we need to be cleansed from sin. e para lembrarmos-nos de que precisamos ser purificados That do we need pecado, that continuing self-judgment. que precisamos dessa contínua autoanálise ou julgamento, And we do it as a public declaration that our faith is in Jesus Christ. e fazemos como uma declaração pública de que nossa fé está em Jesus Cristo. And when we eat the bread and drink the cup, we proclaim, we show forth the Lord's death. E quando participamos da ceia, nós proclamamos a morte do Senhor. It's a continual proclamation of the basis for our salvation. É uma proclamação contínua da base da nossa salvação. It is also a public declaration that we believe that the Lord will return for his church. Também é uma declaração pública de que nós acreditamos que o Senhor Jesus voltará para a sua igreja, Until he returns. até que ele volte. All right. In Romans 11, Em Romanos 11, verse 17, verso 17, some of the branches were broken off. alguns dos ramos foram quebrados. Now, the tree here, we're talking about Israel that comes out of the root of Abraham. E estamos falando nessa árvore é o povo de Israel que veio da raiz de Abraão. And you, being a wild olive tree, were grafted in among them. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles. You became a partaker of the root and the fatness of the olive E tree. te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. God did not give us our own root. Deus não nos deu a nossa própria He did not make raiz. the church its own tree. Ele não fez a igreja uma árvore em si. No, we are something separate. Nós somos algo separado. We are not Israel. Não somos Israel. But he took these wild olive branches and grafted them into the olive tree. Mas ele pegou esses ramos da oliveira brava e enxertou na oliveira. Well, we don't belong there. We're not natural there. Nós não pertencemos àquela oliveira, nós não somos naturais dali, But we're blessed by being there. mas somos abençoados por estarmos ali. The tree here A árvore is aqui Israel. é Israel. And that's the same thing with this new covenant. E é o mesmo que acontece com essa nova aliança. Okay.
And he's saying one day the Jews are going to be grafted back in. E ele diz que um dia os judeus vão ser enxertados de volta nessa árvore. But even though the new covenant is not being fulfilled today, E mesmo que a nova aliança não tenha se cumprido hoje, we are benefiting from that new covenant. já estamos sendo beneficiados por essa nova aliança. Okay. Well, to give you, yes. Ele falou que a igreja nunca é chamada de nação. Ele falou? Did you say did you say that the church was never called a nation? Yes. Sim. If you want to go to 1 Peter 2:9, we can have a discussion about that. Mas se você quer ir a 1 Pedro 2:9, a gente pode discutir sobre isso. Yes, he wants to go to 1 Peter 2:9 and have a discussion about it. Peter, 1 Peter, 1 Pedro, an apostle of Jesus Christ, um apóstolo de Jesus Cristo, to the pilgrims of the dispersion, aos peregrinos da dispersão, os forasteiros da dispersão. who are pilgrims of the dispersion? Quem são os forasteiros da dispersão? The Oh, Jews. okay. So what you need to do here is to go through and notice how many times he refers to the Gentiles. Então o que você precisa fazer é passar por toda essa leitura e ver quantas vezes ele se refere a gentios. And recognize that Peter is writing to born-again Jews, E perceber que Pedro está escrevendo a judeus que nasceram de novo. they are Christians, yes, Eles são cristãos? Sim. but they are still racial Jews. Mas eles ainda são judeus raciais. And so the understanding is that some of the things that are described here would apply only to racial Jews. E assim a compreensão é que algumas das coisas que são descritas aqui aplicam-se somente a judeus raciais. No versículo 10, But in verse 10, diz: antes vocês nem sequer eram povo. Antes vocês nem sequer eram povo. because before you were not even a people. People? But now you're the people of God, yes. Sim. Goes back to the book of Hosea. Faz menção ao livro de Oséias, Where God said, "You were not my people, but now you're my people." onde Deus dizia: vocês não eram meu povo, mas agora vocês são meu povo. Okay. Now, listen. This is Eu quero ser só intérprete. E só até amanhã. I'm familiar with all of the arguments on this. Eu já sei de todos esses argumentos aí. Eu já estou acostumado. Ele está dizendo: já estou acostumado. And if you want to make all of the language apply to all Christians, Se você quiser tornar toda a linguagem aplicada a todos os cristãos, I'm not going to argue with you on that. eu não vou discutir com você. Okay. But we are not a nation. Eu aceitei o argumento. Eu entendi. Ah, você aceitou? Yes, he accepted your Okay. explanation. Yeah. Apesar que Paulo cita Oséias em Romanos dando outro sentido, Even though Paul cites Hosea in Romans with another sense, mas Yeah. realmente o sentido original é o próprio povo de Israel. but it is really the original sense, which is the people of Israel. Yeah. Question. Where? Oh, okay. Ele falou que se a gente quiser aplicar todo o texto, ele não vai discutir. Não. Certo? A minha primeira pergunta é se não vai discutir só como não discutir.
Okay. You said if you want to apply it all to all Christians, I want to argue. So his first question is, are you not going to argue just for not arguing? No. How do you want to define nation? Como você quer definir nação? A nation, by definition, has physical boundaries. Uma nação, por definição, tem limites físicos. The church has no physical boundaries. E a igreja não tem. Okay? A nation must have some kind of government. The church does not have any such government. A nação deve ter algum tipo de governo e a igreja não tem esse governo. So in this sense, we are not a nation. Então, nesse sentido, nós não somos uma nação. Now, if you want to define nation as a people group, Mas se você quer definir nação como um grupo de um povo, then I have no problem with this. então aí eu não tenho That's why I'm problema saying com I don't isso. want to argue about this because we're going to have to get together and we're going to have to study the original text here. Então eu não quero discutir sobre isso, porque senão nós vamos ter que nos juntar e analisar o texto original aqui. Okay. But we are not a nation as you would define nation. Então nós não somos uma nação como você definiria uma nação. You're going to have to come up with a different definition. Vai precisar vir com uma definição diferente. Sim, mas a minha pergunta não é tanto por causa do termo nação, é porque ele falou que se quiser aplicar toda a carta de 1 Pedro para todos os cristãos, que ele não vai discutir isso. Então, eu não estou preso ao termo nação. Explica isso para ele. Ele disse que se você quiser aplicar toda a carta a todos os cristãos, os gentios, eu não vou discutir. Porque, por exemplo, no início da carta fala aos eleitos, aos escolhidos, para falar sobre eleição. Isso, então, é só para os judeus, é só para... So, in the beginning of the letter to Peter, the first letter of Peter, he talks about the elect, etc. So, is this also, in this case, related only to the born-again Jews? I believe so. Eu acredito que sim. Because he says it's in sanctification of the Spirit Porque ele fala que estão na santificação do Espírito and sprinkling of the blood of Jesus Christ. e no aspergir do sangue de Cristo. So this is not something that would be given to unbelievers. E isso não é algo que seria dado a descrentes. But I believe that, what Peter's talking about here in general applies to all Christians. O que Pedro está falando aqui, em geral, aplica-se a todos os cristãos. But there are certain terms that are found here that have been taken by the church and made to mean something that it cannot mean. Há certos termos usados aqui que são tomados pela igreja e para significar algo que não é o que está querendo dizer aqui. According to our contemporary vocabulary. De acordo com o nosso vocabulário contemporâneo. Okay? So that's why I don't want to get into an argument about this unless we want to sit down and study these terms. Então, quando ele diz que não quer entrar na questão, a menos que a gente decida sentar e ver o original, a terminologia. So if you want to say nation, it has to apply to Israel. Então, se você quer dizer nação, tem que se aplicar a Israel. But if you want to say this is a people group, mas se você quiser dizer que é um grupo de um not povo, defined by geographical boundaries and a common culture, não definidos por limites geográficos e uma cultura comum, then okay. então, Yeah.
Maybe it would clarify if you remember that Israel was a nation in the political and theocratic aspect, but we Christians only in the theological aspect, but not political. Yeah, we're not political. Sim, não Yeah. somos políticos. So that's why I'm saying we're not a nation. Por isso que estou dizendo, não somos uma nação. We're a non-political nation. Okay. Without the boundaries, All right. etc. All right. Or like I See, said, a that's why I group said of I people. don't want to argue about it. It's okay. Well, have you had fun? Vocês se divertiram? Jorge. He would like to know if you play bowling. Sorry. I used to bowl, yes. Eu costumava jogar boliche. Oh, this was a strike. Thank you. Although I don't think I've picked up a ball in 30 years. Falou, mas já faz uns 30 anos que ele não pega uma bola de boliche. All right. All right. We'll come back tomorrow and do it again. Nós vamos voltar amanhã e fazer toda essa marmota de novo. Ninguém vai dizer para ele o que é marmota. Todo mundo sabe que ele não falou marmota. Olhem para minha cara, destruída. Are you done? Are you done? I am. If you are, I am. But if you're not, I am not. Neemias, you need to pray for us so we can go home. Neemias, você precisa orar para nós irmos para casa. Obrigado por esse dia tão especial para nós. Aliás, toda semana tem sido bastante especial e cada dia é ainda melhor. Nós agradecemos que foi muito bom para cada um de nós estar aqui e termos comunhão e aprendermos a tua palavra e aprender coisa nova e discutir. Nós te agradecemos pela maneira como tem acontecido essa conferência. E, de fato, nós estamos crescendo nessa semana aqui. Te agradecemos por cada irmão que veio e por cada um dos preletores, também pelo time. Nós te agradecemos pelo que temos aprendido aqui a respeito de Israel e do plano de Deus para esse povo. Também sendo capazes de discernir coisas como igreja, Israel, e para não fazermos nenhuma confusão. Nós agradecemos por todos os esclarecimentos e pedimos que nos levem em paz para casa e nos abençoe e nos traga aqui amanhã. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.